Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a esse nosso encontro da Escola da Fé. Eu sou o diácono Eduardo Sierra, da Arquidiocese de São Paulo. E nesta semana, neste encontro desta semana, desta segunda-feira, nós estamos com um grande desafio, que é fazermos uma reflexão a respeito da espiritualidade cristã, a experiência do marshmallow, a experiência ali dos anos 70, final dos anos 60, e que durou 20 e poucos anos, quase 30 anos, né? E as tentações. Isso aqui nós vamos ver que significa essas tentações aí, inclusive com relação à espiritualidade cristã. Mas vamos rezar, porque quem não reza vira bicho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus pleno de amor e misericórdia, vinde em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora, para que possamos compreender mais e melhor o vosso Filho Jesus Cristo, para que possamos praticar a espiritualidade cristã em nossas relações interpessoais, também para que tenhamos mais serenidade e façamos melhores escolhas, mas escolhas mais sábias, de acordo com os ensinamentos do vosso Filho Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, essa semana nós vamos dividir em duas partes. Me hidratar um pouquinho aqui. Nós vamos dividir em duas partes para não ficar muito extenso o vídeo, ok? Então, temos aqui a figura de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo ali, meditando em oração com Deus. Ele chegava a passar a noite inteira em oração. Alguém fala, mas será que ele não ficava cansado? Né? Certamente poderia ter algum cansaço físico inicial, mas esse encontro com Deus fortalecia, fazia com que ele enfrentasse melhor os desafios do dia a dia, né? E assim ele levasse adiante o seu projeto, que é o projeto, na verdade, de Deus, que é implantar o reino de Deus no meio do mundo. Aqui nós temos a questão do marshmallow e a questão de uma criança olhando para o marshmallow. Olhando para o marshmallow. Então nós vamos ver como é que foi essa experiência aí e fazer esse paralelo com a espiritualidade cristã. Né? Então, o experimento do marshmallow dos anos 70, final dos anos 60, ali 70, né? Realizado pelo professor Walter Mischel, né? Da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Então, como é que foi essa experiência? Essa experiência se tratava de colocar uma criança, né? Uma não, como experiência, né, científica, foram muitas crianças, né? Dezenas de crianças que foram colocadas diante do marshmallow. Quando o marshmallow foi criado, né, foi uma febre nos Estados Unidos. Então a criançada adorava, devorava o marshmallow ali, né? E não só crianças, né, como adolescentes, adultos, etc. Né? Hoje em dia ainda também muita gente não resiste ao marshmallow, né? Nós aqui não temos muito esse hábito, mas poderíamos considerar um chocolate, né, de sei lá o que, né? Uma strudel, né, uma torta de alguma coisa, enfim, né, algo que apetitoso, que atraía, né? E colocou a criança, né, uma criança, várias crianças aí, diante do marshmallow ali. Só que dizia assim para a criança, olha, eu tenho que fazer alguma coisa ali durante 15 minutos. Se você resistir e não comer esse marshmallow durante esses 15 minutos, quando eu voltar, eu te dou mais um marshmallow. Tá certo? Então, a experiência basicamente era essa. Mas qual era o objetivo dele, do professor Walter aqui? O objetivo dele era, ao longo do tempo, analisar as crianças que comeram o marshmallow imediatamente e falaram, bom, ele foi embora, vou lá e começa a comer o marshmallow. Quando ele chega, a criança já tinha comido,
não recebe ali a gratificação, né? A recompensa pela espera, tá dando para entender um pouco aí? Não recebe. E aqueles que, não, eles olharam e falaram, bom, 15 minutos, eu vou esperar. E ficaram ali, uma tomada de decisão, ainda criança, bem criança, né? Eu vou aguardar, né? Então, entre esses dois grupos, né? Esse estudo, ele foi avaliado durante décadas, né? Até os 20 e poucos anos, quase 30 anos a pessoa, né? de idade. Então, durante décadas, quais foram as diferenças entre esses dois grupos? Né? O grupo que resistiu, veja bem, o grupo que resistiu e não comeu marshmallow, né? Aquelas crianças, quando elas foram se desenvolvendo, se percebeu o seguinte: aquela criança que tinha atitude, né? Então ela estudava mais, tinha mais paciência para estudar, para se preparar para o futuro, né? Ela, nas relações interpessoais, ela se relacionava melhor com as pessoas, né? Parece que também essa questão de ter uma certa tolerância com o outro. Isso foi avaliado lá no experimento do marshmallow, né? Muito interessante a experiência. Também se percebeu o seguinte, que tinha ali alguns problemas. Quem tinha comido imediatamente o marshmallow era alguém que não conseguia se controlar bem diante da comida, por exemplo. E tinha mais problemas de obesidade, né? Quem não conseguia se controlar. Ao passo que quem se controlava melhor a alimentação, comidas saturadas, não deve comer. Aí ela segurava mais, o outro não entrava naquela volúpia, né? Nas relações interpessoais ali, eram pessoas um pouco mais intensas, às vezes agressivas, às vezes pessoas que, de alguma maneira, não conseguiam dialogar muito bem, queriam impor a sua opinião para o outro, né? Então, aí eles foram vendo lá para frente que as relações entre esses dois grupos, né? Por exemplo, quanto ao casamento, né? O grupo que tolerou mais e ficou esperando ali, tinha mais paciência na relação interpessoal entre marido e esposa ali, de tal maneira que dialogava melhor, enquanto o outro não conseguia dialogar, queria coisas mais imediatas, né? E a gente vê esse imediatismo hoje, de uma certa maneira, muito forte na nossa sociedade. Então, não sei se deu para entender bem a experiência, e eu fiz um paralelo com relação à espiritualidade cristã. Quais são esses benefícios da espiritualidade cristã, né, que são desenvolvidos? A gente aprende aprofunda a nossa fé e a gente aprende. Jesus fala assim, eu vim para ensinar. E a gente aprende esses ensinamentos de Jesus, a questão da fé, e começa a fazer algumas práticas que a gente vai ver que guardam e ultrapassam a experiência do marshmallow daquelas pessoas que tiveram paciência. Então, mesmo que a pessoa tenha lá, comido lá o marshmallow, tá certo? No primeiro momento, através da experiência cristã, da fé, você tem aí exercícios espirituais que levam a ter aqueles benefícios de quem não comeu, quem teve resiliência, quem se colocou ali com paciência, e muito mais, e ultrapassa muito mais esses benefícios, não só para a vida pessoal, como também esse desenvolvimento espiritual para a vida eterna. Esse é o contexto, é complexo, mas nós vamos caminhar aí, por isso que vamos ter 2 encontros, senão a gente não conseguiria falar de tudo. Ok? Então agora nós vamos detalhar mais e melhor essas partes aí, para que possamos mergulhar nessa ideia, né?
Então, as principais descobertas do estudo: sucesso acadêmico, crianças que conseguiram esperar pelo segundo marshmallow, né, em geral, tiveram melhores notas. Por que será que tiveram melhores notas? Porque estudaram de uma maneira. A gente sabe que estudar é exigente. Você precisa ter disciplina, né? Você precisa ter consciência que é muito bom estudar, que eu preciso me desenvolver, ter um mercado de trabalho, desenvolver aí a questão da visão a respeito da realidade do mundo, compreender melhor as coisas, compreender melhor os perigos do mundo, né? Então, este segundo grupo, né, que esperou pelo segundo marshmallow, melhores notas, maior probabilidade de ingressar em universidades de prestígio. Então, como eles conseguiam se desenvolver mais, eles conseguiam lá nos Estados Unidos conseguir obter notas de tal maneira que podiam ingressar em universidades de mais prestígio. Está dando para ver aí quais são as consequências, né, de pessoas desses dois grupos, né? As consequências e como elas vão longe, né? Consequentemente, melhor colocação no mercado de trabalho. Então, ingressar em escolas de melhor qualidade, né? Mais paciência, ir mais longe nos estudos. E o que acontece? Melhor colocação no mercado de trabalho. Será que financeiramente ficaram melhores? Claro que sim. Quero lembrar desde já, e lá no último slide eu até coloquei, que isso aqui é uma tendência, ok? É uma tendência, né? Aqui fala, em geral. É claro que nós temos alguns outros fatores, de tal maneira que a criança que às vezes comeu imediatamente, né? Pode ser que estivesse com fome, pode ser que tivesse, né? Aí comeu, mas é alguém mais que consegue um equilíbrio maior, mesmo tendo comido, tá certo? Então é tendência, em geral, não é 100%, tá certo? É assim, mas é um estudo que dá para compreender um pouco melhor esse ser humano e compreender a nós mesmos melhor, né? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente diz sim o que deve ser dito sim e não o que deve dizer não, né? Jesus diz bem claro, sim, sim, não, não, né? Quantas vezes as pessoas às vezes dizem sim quando deveriam dizer não, ou dizem não quando muitas vezes deveriam dizer sim, né? Então essa é uma questão que vem de longe, que faz parte também da sabedoria. Nós temos na Bíblia os livros sapienciais, da sabedoria, né? De compreendermos melhor para tomarmos melhores decisões nas nossas vidas, né? E vamos ver como é que isso aí tem a ver com a espiritualidade cristã. Ok? Vamos lá, continuando aqui. Né? Aqui então nós temos a espiritualidade cristã e o sucesso na escola. Né? Agora, veja, eu vou falar sobre, aquela hora eu falei da experiência do marshmallow, né? E da experiência da questão na escola. Agora eu estou fazendo um paralelo aqui sobre a espiritualidade cristã e o sucesso na escola. Será que quem é iniciado desde criança na fé, né? A gente vê muitas crianças, às vezes pequenas, 7, 8, 9 anos ali, que já demonstram ali uma ligação com Deus mais forte, né? Um fortalecimento dessa espiritualidade. Então vamos ver como é que isso se reflete na escola. Em primeiro lugar, uma criança que tem uma espiritualidade cristã, que é iniciada na espiritualidade cristã, ela tem mais foco na questão do foco e disciplina.
ter foco na vida hoje é importantíssimo, porque nós somos invadidos por imagens, ideias, vídeos de todas as maneiras. Basta ver na questão política. Muita gente dando opinião, um fala mal do outro, um fala bem, outro fala mal, um defende aqui, outro defende ali e tal. E às vezes você perde um pouco o foco, porque muitas coisas no mundo faz com que a gente se distraia, né? E na questão da espiritualidade cristã, aquele que tem fé tem mais foco, sabe? De uma maneira um pouco mais, não que não sofra essas influências, todos nós sofremos, porque isso é uma questão cultural, da cultura. A cultura influencia a pessoa, tem uma dose de influência na pessoa. Mas a prática espiritual diária, como a oração e o estudo da sabedoria da Bíblia, ajudam a desenvolver o foco e a disciplina. Então, se eu pego todo dia 20 minutos, né? Quanto tempo se fica aí nas redes sociais, né? Se eu pego 20 minutos para ler a Bíblia, mesmo que seja um texto que eu não compreenda muito bem, mas a gente diz na teologia que o estudo da Bíblia é um mosaico, né? E a gente nunca vai completar esse mosaico. Eu sou professor de teologia, mas ninguém vai completar esse mosaico. Por quê? Porque a gente vai encaixando coisas, entende um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, e vai formando uma síntese, que a gente chama de síntese teológica, né? Então essa visão a gente vai formando aos poucos, né? Mas se a gente fizer isso com foco e disciplina necessários para se concentrar nos estudos, tá certo? Além do que? De a gente desenvolver o que também? A paciência. Né? O encontro com Deus é um encontro de paciência. É só olhar a paciência que Ele tem com a gente. Né? Deus aguarda, espera, sabe que às vezes a gente não está preparado, e espera mais um pouco, aí a gente tem uma experiência negativa, outras positivas, e assim a gente vai se desenvolvendo. Isso ajuda nos estudos? É claro que ajuda, porque ali nos estudos eu vou ter assim esse foco naquilo que eu preciso estudar, que eu preciso compreender, o que está sendo exigido na escola, etc. Eu determino, se eu tenho esse foco e esse desejo bem claro, né? Quando eu faço isso no estudo da Bíblia, da fé, da compreensão da fé, eu vou fazendo com que essa disciplina eu utilize também no estudo. Né? E eu estou dizendo aqui não apenas de criança, estou dizendo aqui de adultos, tem gente que se perde, né? Fica, por qualquer motivo, se distrai, né? Alguma coisa está passando ali, daí olha para o outro lado e tal. As mulheres têm várias características positivas, fantásticas, mas uma delas é que elas usam os dois hemisférios, né, do cérebro, e muitas vezes elas querem ver as coisas tudo ao mesmo tempo. E às vezes pode perder o foco. Então, até para a mulher que tem essa capacidade, manter o foco, né, fazer esse foco através de oração, através do estudo da Bíblia, através de uma melhor compreensão a respeito da ação de Deus na vida do ser humano. Né? Inclusive para aqueles, então isso aqui vale para quem? Só para aqueles que comeram o marshmallow, né? Ou para aqueles que retardaram, seguraram o marshmallow? Isso aqui vale para os dois, inclusive para aqueles que comessem o marshmallow no primeiro momento. Então, mesmo que tenha tido aquele desejo de comer o marshmallow e ter se entregar ao desejo de ir lá e não, vou comer. Sei lá se vai voltar mesmo, ficou 15 minutos, mas pode ser que não tenha. Foi lá e comeu. Mesmo para esses, se os pais, pessoas próximas e as próprias pessoas, elas terem esse foco na fé, de compreensão e do perdão, e de ter misericórdia com o outro, a gente vai vendo aí quais são esses inúmeros benefícios. Inúmeros benefícios. Tudo bem até aqui? Pois é.
Vamos lá, vamos caminhar aqui, né? Agora, vendo aqui, é sobre a experiência do marshmallow, tá? A experiência do professor Walter lá, né? De Oxford, né? Nos Estados Unidos. Então, na questão da saúde, na vida adulta, tendiam a ter um índice de massa corporal, IMC, índice de massa corporal, mais baixo, um índice mais baixo, menos propensas ao sobrepeso e à obesidade. Tá dando para entender lá do marshmallow? Então, aquele que já quis comer imediatamente, ao longo da vida, o que aconteceu? Ele não tem assim aquele autocontrole, né? E se come alguma coisa que ele goste, que atenda ali ao sabor, né, aquele desejo de comer, ele vai lá e repete, né? Come ao invés de uma fatia de bolo, 2 fatias de bolo. Se vai tomar um refrigerante qualquer, toma refrigerante, aliás, refrigerante nenhum é bom, né? Já temos inúmeros estudos aí. Mas não se importa, não, tudo bem, não tem problema, eu gosto tanto, né? Eu mereço, né? Algumas frases que a gente vê por aí, né? E algumas coisas, e propensos à obesidade. A gente sabe quais são as consequências da obesidade, é alguma coisa muito séria. Nos Estados Unidos, né? Se gastam bilhões e bilhões e bilhões de dólares por causa da obesidade. Gente que falta ao trabalho, né? Tem que comprar remédios, né? Por quê? Porque é o problema do joelho, o problema do fêmur, excesso de colesterol, triglicérides, problema de glicemia, né? Da questão da diabetes, né? E vai por aí afora. E então, aí que ainda falando que tem mais baixo aqueles que tendiam a ter um índice. Então, a maioria veio por aqui, tá certo? A maioria veio por aqui, né? Então, aqueles que seguraram a barra ali, não comeram, né? Tinham um melhor controle sobre a alimentação e sobre a ingestão de gorduras saturadas, açúcar e o álcool, que hoje é muito grave entre os nossos jovens, entre pessoas de idade. Antigamente afetava muito mais aos homens, né? Mas hoje também afeta as mulheres, né? As mulheres estão bebendo que nem como nunca, né? Então veja, aquele grupo lá tendia a tudo isso aqui, né? Melhor controle, esse que não comeu o marshmallow, né? Conseguia controlar, inclusive, o álcool. Dizer agora não, já chega, né? Ou dizer sim, ainda posso comer, né? Então fazer ter esse autocontrole, esse controle dos desejos aí, né? E a gente sabe que são muitos os desejos, tá certo? Muito bem, mais um pouquinho aqui para a gente caminhar aí. Na questão, agora vamos ver o lado na espiritualidade cristã, a questão da saúde. Será que a espiritualidade afeta positivamente a minha saúde, ou a falta de espiritualidade afeta negativamente a minha saúde? Será? Pois é, né? Dá para a gente perceber se a gente olhar um pouco melhor, com melhores olhos, aprofundar um pouco a espiritualidade, a gente vai ver que pessoas que têm alta espiritualidade, né, que têm aquela tranquilidade, aquela serenidade, o que acontece com elas? Ela lida melhor com a ansiedade, né? E o que a gente vê por aí são
um número enorme de pessoas com ansiedade. A gente sabe que os ansiolíticos estão entre os remédios mais vendidos, né? Aqui, é claro que nós temos uma influência do mundo moderno, né? Onde nós somos chamados a tomar decisões, a fazer mil coisas, e às vezes de repente algum não dá certo, e gera-se, não sei se vai dar certo, não vai dar certo, e tem isso, tem aquilo, e tem o casamento, e tem o não sei o quê, e tem os filhos, e aquela ansiedade toda. A gente sabe que isso pode afetar até pessoas com uma alta espiritualidade, né? Pode afetar, mas afeta menos, né? Do que aquela pessoa que tem um baixo nível de espiritualidade. Não sei se deu para entender que mesmo pessoas com espiritualidade, dependendo das condições e da realidade que ela enfrenta, ela aumenta o nível de ansiedade. Agora, se você tiver um nível alto de espiritualidade, quanto mais alto fosse o nível de espiritualidade, melhor a maneira de lidar com a ansiedade. Ficou claro? Né? Com ansiedade, com os desejos imediatos, né? Aqui é a conscupiscência, né? Que é os desejos imediatos, às vezes aquela se deixar aqueles desejos imediatos como se fosse uma válvula de escape, né? E às vezes a comida é isso. Tanto que tem gente que aumenta a obesidade ou aumenta o peso por causa da ansiedade. E aí controla a ansiedade e começa a comer menos, né? Então, a gente sabe que faz parte da espiritualidade, por exemplo, você fazer a contemplação, né? Você ficar diante de um ambiente mais tranquilo, às vezes em contato com a natureza, né? Então essa espiritualidade vai fazendo com que você lide melhor com as coisas, né? Aí você melhora o quê? O controle sobre a ingestão de alimentos calóricos e os que afetam a saúde, além do álcool, tá certo? Além do álcool, a gente sabe também aqui, na questão do álcool, nós temos um percentual da população, os estudos apontam que cerca de 10% da população, que às vezes toma álcool e não tem controle, não sabe quando parar, tá certo? Isso pode estar relacionado com a espiritualidade, pode ajudar essas pessoas também. A grande maioria não, a grande maioria tomou assim, tá cheio, né? Mas muita gente não sabe parar e vai, né? Aí resultado de várias coisas que são complexas que eu não estou analisando aqui. Eu estou fazendo esse paralelo com a experiência do marshmallow, né, que foi dito lá do marshmallow, e a experiência da espiritualidade, para que a gente entenda isso melhor, né? A questão do jejum, né? Quem tem alta espiritualidade consegue fazer jejum, né? Nós temos alguns períodos, né, nos tempos litúrgicos, né, onde nós somos chamados a fazer jejum, por exemplo, na quaresma, né? Muita gente pensa que o jejum eu vou deixar de comer alguma coisa, faço uma promessa, etc., ou fazer um jejum de abstinência, né, me abster de comida mesmo, né, ou beber, ficar um dia da semana, 2 dias da semana, a quarta-feira, a sexta-feira, sem comer, ou sem comer carne, né, e assim vai, né. Mas o jejum é uma experiência que Jesus fazia e que
que era importante na época ali na época do judaísmo, né, da prática do jejum, porque isso fortalece você espiritualmente. Porque quando você fala, você gosta de comer alguma coisa, ou mesmo um alimento, você fala assim, ó, eu vou ficar... Hoje tem uma coisa da moda aí, né, que é o jejum intermitente. Né? É uma proposta, eu não conheço bem, mas é uma proposta de você ficar 14 horas sem se alimentar. Então você faz lá a última 14, 16, uns falam 12, mas 12, né? Se você tiver se alimentar às 8 da noite e só se alimentar às 8 da manhã, né? Tudo bem, deve ajudar um pouco ali. Mas fala em 14 horas, em 16 horas, jejum de 24 horas, né? Ou você ir aumentando isso aos poucos, trazendo diversos benefícios para o seu corpo, né? Aliás, na época em que o ser humano caçava, né? Tinha dias que ele não pegava a caça e não tinha freezer para ele guardar lá as coisas no freezer, né? Então ele tinha que comer muito rapidamente aquilo que ele caçava, né? E comia às vezes bastante, mas aí ele passava, se ele não conseguisse no outro dia, né, ele ficava sem comer, ou comia reduzido, de maneira reduzida. Então você tinha aí um tal, como se fosse um jejum intermitente, né? Ou então você tem questões aí, questão do fígado, né, da bilis, né, que vai se formando, etc. Você já tem o nosso organismo, ao longo de milhares de anos, ele foi de uma certa maneira adaptado para esse meio, né? Então, fazer o jejum, né, e ter a força de dizer, não, eu não vou comer. Muita gente coloca o jejum apenas em uma parte vamos supor, gosta muito de carne, fala, eu não vou comer carne uma semana. E se abstém de carne, né? Eu não vou comer açúcar, né, sobremesa, eu não vou comer refrigerante, eu não vou comer isso. É lógico que isso aí poderia ser um ótimo exercício, né, para deixar de comer algumas coisas que são prejudiciais à saúde. Então, o jejum, né, o jejum é um exercício espiritual que fortalece não apenas com relação àquilo, mas me fortalece no ambiente de trabalho. Por quê? Se eu tenho mais força espiritual, eu posso dizer sim quando devo dizer sim e não quando devo dizer não, né? Então essa força espiritual, ou então, olha, eu vou trabalhar porque eu vou estudar, porque eu preciso me desenvolver mais profissionalmente, preciso melhorar aqui, melhorar ali, né? Então, para isso, eu preciso ter força espiritual. Então, essa força espiritual também ela é fortalecida pelo jejum, que é algo muito especial. Os monges fazem isso, sempre fizeram, a nossa igreja também faz isso, as igrejas cristãs de uma maneira geral, né? O budismo, enfim, temos aí inúmeras também os judeus, o judaísmo, o islamismo também fazem aí a questão do jejum. Todos não tem, não é que para ficar mais magro. Ah, nossa, preciso emagrecer 4 quilos, vou fazer. Não. O jejum é para fortalecimento espiritual. Né? Fortalecimento espiritual. Muito bem, nós já estamos chegando aqui na metade, né? Deixa eu ver se a gente faz mais uma. Ainda na saúde, né? Na questão da espiritualidade cristã. Encontre uma fonte de paz interior. Então, quando você se aprofunda na espiritualidade cristã, você tem uma fonte de paz interior que ajuda a enfrentar os desafios com mais serenidade. Isso aqui é importantíssimo. É importantíssimo você ter essa paz interior, fruto da espiritualidade cristã, vai te deixar com a saúde melhor. Vai deixar você mais equilibrado interiormente. A gente sabe que em momentos de estresse, né, cai cabelo, dá dor de estômago, dá
né? Então, esse equilíbrio, né? A gente vai falar sobre estresse também daqui a pouco, né? Mas esse equilíbrio, né? Faz com que a gente enfrente os desafios. Assim, pelo equilíbrio emocional, isto é, a gente vai ver isso também aqui, nas relações interpessoais, que o emocional muitas vezes se toma decisões precipitadas, erradas, de tal maneira que termina sendo um desastre para a vida da pessoa, né? E com essa espiritualidade vai melhorando a minha saúde, você passa a controlar também doenças de origem psicossomáticas. Quais são essas doenças psicossomáticas? São as doenças que começam aqui, ó, na cabeça, pelo desequilíbrio emocional. Então, tem muitas doenças, né, que se desenvolvem, né, até alergias. Tem gente que vai entrando num desequilíbrio ali emocional que afeta, começa a ter alergia. O sistema imunológico cai lá embaixo, né, cai lá embaixo o sistema imunológico. Ou então fica todo descompensado o sistema imunológico, né? Doenças, dor de estômago, tem gente que fica com dor de estômago, na coluna, contrai toda a coluna e fica com aquela dor na coluna, né? Fica com aquele dor de cabeça, né? Tem gente que fala, estou com muitos problemas, estou com dor de cabeça, né? Então veja, às vezes se fortalecendo essa espiritualidade aqui, né, você enfrenta melhor os problemas e aí vai melhorar a sua saúde, né, a dor de cabeça, o estômago, as coisas ocasionadas aí psicossomáticas que vem aqui na cabeça, né? E às vezes aí nós temos uma outra ala que também é perigosíssima, que é a questão dos relacionamentos que podem ser destruídos a partir então desse desequilíbrio espiritual, né? Que é na saúde. Deixa eu ver aqui se mudamos então aqui. Então, por hoje nós vamos ficar por aqui. No próximo encontro nós vamos olhar para a experiência do marshmallow na questão da a experiência do marshmallow na questão dos relacionamentos. Como é que aquelas pessoas se relacionavam? Tanto aqueles que comeram imediatamente, né, como aqueles que esperaram um pouco mais. E os relacionamentos na espiritualidade cristã. Será que a gente se relaciona melhor quando a gente está mais elevado espiritualmente, quando a gente vai crescendo espiritualmente? Será que é isso que acontece? Vamos ver então tudo isso. Não percam no próximo encontro, no segundo encontro, a respeito desse espiritualidade cristã, o marshmallow e as tentações. Então vamos agradecer esse momento, que a gente possa pegar todos esses ensinamentos que a gente vai olhar ali que vem de Jesus Cristo, né? Ele é o grande mestre e Senhor, que a gente possa utilizar isso em nossas vidas para que possamos viver mais e melhor. Agradecemos a Deus, a sua presença e que Ele permaneça em nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro.